Vamos, produção, mais um episódio. Eu pesquei, não foi pouca coisa não, foi um tubarão, hein? Eu puxei um tubarão aqui pra falar sobre grandes eventos, produções musicais e bandas. O cara é pai de quadrigêmeos, é ligado em educação de soft skills, comportamental, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas principalmente, você tá recebendo aqui um spoiler do que é um dos professores da Escola Superior de Produção de Eventos. Mas eu vou deixar ele se apresentar, tudo que ele manja, tudo que ele conhece. E não é pouca coisa não, tá? Eu vou poupar no currículo, porque na conversa vocês já vão sentir o peso desse cara. Naquela câmera ali, diga quem é você e o que você faz. Fala, pessoal. Eu sou Fernando Rosa, trabalho há 31 anos, completando 31 anos agora de produção com bandas e eventos e sou um eterno sonhador. Cada vez que passa mais eu quero almejar cada vez mais. Como você falou, pai de quadrigêmeos, a minha vida de produção já emendou já toda essa história aí. Comecei como bailarino, sempre tive um pé na música, um pé na parte da arte, sempre amei esse lado e me apaixonei assim pelo lado da produção, porque eu observava como aquilo estava cru. Eu chegava, ia pro hotel descansar, quando eu voltava para fazer o show, aquilo tinha se transformado naquela mágica da produção. E eu falei, cara, como é que esses caras fazem isso? E aí eu comecei a acompanhar eles e me apaixonei. E aí inverti. Foi bom porque o cachê de bailarino ou de produtor é mais do que bailarino. Muito bom. E hoje você produz grandes shows. Isso, eu faço a produção de shows, grandes eventos e de grandes bandas também, artistas. Atualmente eu faço a produção geral de Cláudia Leite. Legal. Tive que, por conta dos quadrigêmeos, o nascimento deles, eu tive que abandonar algumas bandas, porque eu não estava conciliando com o tempo mesmo. A própria Claudinha, ela já me dá uma demanda muito grande. E eu fazia Thierry, faço Lia Gondim, um projeto lá de Salvador, um projeto mudei de nome, Ricardo Chaves, Água Fresca, tem algumas bandas que a gente vai indo, fora os eventos corporativos, que o Invisível Essencial, que é a nossa empresa, que abrange essa parte de eventos, a gente não falta trabalho, graças a Deus. Mas eu quero saber o seguinte, há quanto tempo você não dança profissionalmente? Acho que tem isso, mais ou menos. Mas se precisar, que nem a gente tá com um fundo musical maravilhoso aqui, de Axé Bahia, né? Axé que tá completando 40 anos da música Axé Baiana, né? De origem baiana. Mas se precisar dançar, você desenrola. Cara, a gente não perde o molejo, não. O baiano, tá no sangue do baiano. Tá no DNA, né? No DNA. Se a gente encontrar daqui 200 anos fragmentos do seu corpo, vai estar um DNA lá. Eu dancei o quanto precisava. Tocar um tambor, o corpo sai. O esqueleto dança. Muito bem. Rosa, primeiramente o seguinte, cara. Produzir, dentro dos nomes que você já produz, até uma Cláudia Leite, quais são as diferenças, ou não muda nada de um pequeno para um gigante no sentido de cronograma, responsabilidades, envolvimento? Eu queria que você mostrasse para mim as diferenças de pegar, de repente, a minha banda que está começando agora, até uma Cláudia Leite, que é um fenômeno, e agora no Carnaval ela deve estar a 1000 para tudo que vai rolar, né? Cara, assim, existem coisas que são muito semelhantes, bem semelhantes. E a questão estrutural, a questão da responsabilidade da entrega. Às vezes as bandas que estão iniciando, a gente pega estruturas menores, equipamentos de som, luz, que não consegue fazer uma entrega 100% como a gente gostaria de entregar, porque é aquela casa de show menor ali, que tem aquele orçamento limitado, né? Então a gente acaba... Mas ali que é a grande escola. Uhum. Ali é a grande escola, porque ali você precisa tirar leite de pedra. É ali que você mostra... a sua real desenvoltura, o MacGyver que você é para você resolver aquela coisa ali. Porém, não é fácil também. Uma Cláudia Leite da vida, a gente tem as dificuldades também de entrega. Não é porque é Cláudia Leite que é tudo tão fácil, não. Entendi. Até porque a entrega, existe um padrão de qualidade que a gente não pode diminuir. Então a gente precisa também tirar leite de pedra muitas vezes. Agora a questão de... o que eu falo que é semelhante é que a gente vai fazer aquele voz violão, aquele pocket, aquela coisa no barzinho. Eu falo, pessoal, vamos fazer a entrega da mesma forma, porque o choque 220 que dá naquela tomada ali é a mesma que dá num grande festival. Então, tentando fazer essa comparação. Então, eu digo que cada evento que a gente faz é uma nova entrevista de emprego. Sim. Sempre tem alguém te olhando. Então, faça do pequeno ao gigante, dê o seu melhor, porque
você sempre está sendo observado ali para o seu crescimento. Só diminui a metragem de fio e watts, né? Exatamente. A tomada é a mesma. Agora, Rosa, o que que faz um produtor de música, né, de bandas, só pra gente explodir assim a profissão? Se começar hoje, te liguei, sou vocalista do Menos é Mais, apesar de eu estar perto do estereótipo dele, canta muito, só não canto nada, mas pelo menos do corpo acho que eu alcanço. Te liguei e falei, cara, você vai produzir pra gente. Qual que é a primeira coisa que você começa a desenhar? Assim, existem categorias de produtores, né? A gente tem o produtor geral, a gente tem o produtor executivo, o produtor técnico e o artístico. A gente faz essa divisão para poder... Sim, isso não é muita função. Também, né? E nas bandas iniciantes a gente tem esse... Os 4 chapéus. Você é o Severino, faz tudo e acaba tendo que ter esse acúmulo de funções mesmo por conta da verba, tudo gira em torno da verba e até para a necessidade do projeto. Não tem necessidade de você ter 4 produtores, como a gente tem 6 lá em Claudinha. Eu faço a produção geral, mas eu tenho um produtor técnico, eu tenho 2 produtoras artísticas, eu tenho 2 produtores executivos, então é só assim, eu preciso entender qual é a necessidade do produto. A produção geral, ele cuida muito da logística, hospedagem, alimentação, horários, ele cuida do geral e ele faz esse elo da banda. A produção técnica, como o próprio nome diz, já está cuidando de palco, som, luz, LED, essa parte da entrega mesmo técnica. Mas nenhum deles te enrola com algum assunto, você manja de tudo. Eu faço, em alguns projetos, eu faço técnico, eu faço executivo em outro, você precisa saber, não é que eu uso uma frase do nosso saudoso Ayrton Senna, ele fala assim, eu não preciso ser mecânico, mas eu preciso entender do motor para poder extrair o máximo daquele veículo. Então, se você sabe um pouco de motor, você não... a Dani tem uma frase, eu sempre me atrapalho, você tem que saber um pouco de tudo e muito de algo específico para você poder se especializar, mas você tem que saber, até para você não ser enrolado, né? Nem para a sua equipe, mas por outros fornecedores que vai dizer, não, cara, essa console aqui, essa mesa de som, vai te atender igualzinho a que você pediu. Então, se você tiver o conhecimento, você sabe o que é que ela realmente te oferece, se te atende ou não. Então, você precisa saber. Da mesma forma, a parte musical. Eu aprendi a tocar instrumentos, que hoje eu cuido de Ricardo Chaves, que é o bicho, vou te Pronto. Ricardo Chaves, trabalho com ele há 15 anos, mais de 15 anos já, e ele tem uma marca registrada que é a guitarra dele, com o nome RC, Ricardo Chaves. Essa guitarra fica na minha casa, eu tive que aprender a tocar guitarra, trocar corda, afinar, eu me especializei naquilo. Então eu não sou músico, mas eu toco guitarra, eu toco bateria, eu toco tudo para poder... Percussão, o que precisar. Pessimamente, mas eu toco porque eu preciso entender como é que funciona aquele instrumento até para poder exigir do músico. Aí a mesma coisa na parte técnica, na parte... dos invisíveis, a produção. Você já esqueceu a guitarra do Ricardo ou não? Não pode. Mas fácil esquecer ele, mas a guitarra tá lá no palco certinho. Muito bem. E a parte é assim, então a gente tá falando do produtor geral, produtor técnico, o produtor artístico é o que cuida, a gente chama produtor pessoal, que cuida diretamente do artista, e tem o produtor executivo que cuida da agenda, vendas, cuida de tudo. Então, é um elo muito... O executivo é mais frente comercial, né? Fica mais no escritório. Às vezes viaja só para fazer um lobby, para poder vender mais shows, essas coisas. É mais aquela parte do executivo. O empresário muitas vezes faz essa função. É o empresário que, se tiver o conhecimento de vendas, é ele que cuida. Então a gente precisa estar um interligado no outro. Então quando uma pessoa me chama, eu preciso entender qual é a necessidade para saber qual é a função que eu vou exercer. Ou é só na parte, às vezes não é para cuidar da banda, é para cuidar de uma gravação, de um audiovisual, algo desse tipo. A gente desenrola de tudo um pouco, com conhecimento técnico para poder fazer a entrega. Depende da necessidade. Agora, nessa construção, a gente está falando justamente por você ser um produtor geral, você tem que ser um camaleão nas conversas, né? Porque na camada dos produtores você conseguir conversar com todos, mas se precisar ir lá embaixo, entrar debaixo de palco, entender a estrutura e etc., você também conversa com aquele tipo de profissional no sentido hierárquico. Não de conhecimento, nem de diferenciação nenhuma. Estou dizendo mais de nível hierárquico, né? Sim. Como é que você consegue desenvolver skill suficiente para navegar em todos os pontos, ser querido ou odiado por todos? Aí depende, né? Tem produtores, acabou de explodir aí uma lista de influenciadores que as agências falaram, né? Se os produtores forem escrever também de todos, né? Vai dar muita merda na internet. Mas como é que você faz para navegar tudo isso? E o que tem que desenvolver para que você consiga navegar em todos esses pontos, sendo o mesmo Rosa, independente do ponto hierárquico? Cara, eu vou resumir com uma historinha assim, que a gente...
um músico entrou num hotel e falou pra mim, Fernando, meu ar-condicionado tá quebrado do hotel. Eu falei, cara, fala na recepção. Ele, não, Fernando, me ajude aí, eu sou todo... Sabe que eu não sei falar, eu vou brigar. Então você sabe conversar com o pessoal lá, pede pra trocar de quarto, ou trocar... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Coloquei ele num quarto especial, só que o quarto que ele foi era uma central de ar-condicionado, que não conseguia controlar. Então, e aí ele me liga e fala, o cara falou, cara, Fernando, meu quarto tá muito frio. Aí eu falei, você quer que eu faça o quê, cara? Quer que eu troque de novo o quarto? Ele, não. Eu falei, mas só pra eu entender, você gosta de calor ou gosta de frio? Ele falou, eu gosto de reclamar, cara. Então, então, cara, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Eu tô falando de uma equipe de 40 pessoas que viaja comigo, de logística diferente. Tem gente de São Paulo, Campinas, tem gente de Salvador, Fortaleza. E eu preciso encaixar esse quebra-cabeça numa logística doida, onde todo mundo chegue ao mesmo tempo e realize aquele espetáculo. Então, a gente não consegue, às vezes um tem que voar de conexão, aí, cara, porque eu tenho que pegar conexão, vou esperar tanto tempo. Falei, mas é o único horário que chega para dar tempo de show, então não vai dar tempo, vamos de ônibus. Cara, eu odeio viajar de ônibus, então vamos de avião. Nossa, avião é tão desconfortável. Então, eu acho que a conversa tem que ser muito clara, você precisa colocar para eles entenderem. Se você não deixar dúvidas, aí ali não cria aquela dúvida de tipo, poderia ser melhor e o Fernando não conseguiu fazer o melhor pra gente. Então, quando você explica tudo, que você fala assim, ó, vai ser desse jeito, porque eu tentei desse jeito, não consegui, desse jeito, não consegui, então para a gente conseguir realizar o show, eu preciso que seja dessa forma. Então, você não tem reclamação, a gente não vai parar para almoçar, eu vou ter que fazer um lanche correndo por causa da dobrada, então a gente vai fazer um lanche e não vamos almoçar por isso. Você vai explicando e deixando tudo muito claro, eu acho que a conversa é linear. Mas como que não explode, cara? Explode. Explode. Não dá pra... Não tem sangue de barata também, né? Não tem. A gente tem momentos como esse que a gente chega num ponto onde é um relacionamento. É um relacionamento, a gente fica muito mais tempo até com a banda do que em casa. Então, um dos dois lados tem que ceder. Tem que ceder. É um relacionamento onde o marido ou a mulher, um dos dois lados tem que ceder. Então, eu vou cedendo, chega no ponto que eu tenho que dar um basta e dizer, ó, todo mundo aqui tem a opção de dizer não, cara. Pronto, é isso que a gente tem para oferecer hoje. E isso é independente do tamanho. Isso acontece em Cláudia Leite, acontece nos projetos iniciantes também, emergentes. Então, é ser humano, é ser humano. Agora, eu queria saber de você o seguinte, quantos anos tem os Quadrigêmeos atualmente? Vão fazer 3 anos agora. 3 anos, né? Eu tenho aqui vamos lá, João Rafael, Ananda, Valentina e Pedro Hugo. 2 casais. 2 casais. Cara, como é o Rosa antes da molecada e como é você depois? Por que eu quero te perguntar isso? Uma das profissões e das funções mais incríveis que Deus pode nos fornecer é ser pai. E ser pai é ter paciência, é ter amor, é ter todos os skills possíveis. Mas dá uma amolecida no coração, né? Então eu queria saber o seguinte, como era você antes da molecada? Se você era mais rígido, mais pavio curto, se você era mais passivo, e como é você hoje? E o quanto os seus filhos influenciaram no produtor que você é hoje, nesses 3 anos aí. Já passaram o Terrible 2, né? Que é sinistro, né? É sinistro, né? Mas eu queria entender um pouquinho de quanto a paternidade te tornou um cara diferente. Melhor, aí você vai me dizer. Sim, Não, a gente melhora em tudo, cara. Melhora em tudo e a gente repensa tudo na nossa vida. Mas só para você entender, eu tenho 25 anos com a minha esposa. A gente tem 25 anos junto, ela é cantora. Então a gente sempre viveu nesse mundo louco de eventos. E a gente nunca parou assim, vamos ter filho. Por mim eu teria no primeiro mês de namoro. Mas ela sempre foi muito assim, não, só vou ter organizada, só vou ter quando eu tiver uma vida estabilizada, não só financeiramente, mas a carreira, que a gente tenha tempo para criar os nossos filhos. Sim. E aí a gente esperou. Então, com 22 anos de relacionamento com ela, veio a pandemia e a gente falou, ó, shows caíram, então agora é a hora da gente ter filhos. E de uma forma natural, a gente não fez tratamento. Não tem um caso de gêmeos na minha família, nem na dela. Não foi inseminação, nada disso? Nada disso. Foi Deus que mandou 4. E eu cheguei do trabalho, ela tava com a camisola do amor, eu tomei um vinho e aí a gente fez 4. 4, assim, a gente foi querendo fazer um e Deus mandou 4. Dizem que foi com juros, pelo tempo que a gente não, já tinha 22 anos, aí falou 1 a cada 5 anos aí tá no prazo.
E quando a gente teve, quando eu falei dos quadrigêmeos para os artistas, principalmente assim, eu liguei para Thierry e falei, cara, vou ser pai, vou dar um tempo, não vou conseguir fazer as viagens. Ele, Fernando, gravidez não é doença. Eu falei, não, não é que não seja doença, mas é uma gravidez de risco. Ele, o que é que o bebê tem? Eu falei, não, é porque não é o bebê que tem, os bebês. Aí, são gêmeos? Eu, não. Ele, trigêmeos? Não. Ah, Fernando, deixa de brincadeira, ninguém acreditava. São quadrigêmeos e, assim, é uma gravidez de risco. Sim, Então, totalmente. eu mudei uma chavinha onde eu era totalmente, sou ainda workaholic, mas eu trabalho, mas eu precisei dar uma freada para poder dar esse apoio. E como meu sonho sempre foi ser pai, eu sempre fui muito pré-produção, a minha pré é muito bem feita para que eu minimize os erros e os imprevistos lá na frente. Cara, eu deixo, parece um drive de um fast food, cara. Você vê assim, aí vem um bebê, tem fralda, tudo assim, ó, Fralda. lenços umedecidos. A gente fez um drive Entendi. de criança e vai passando. Então, nos 2 primeiros meses, eu não deixei minha esposa trocar uma fralda, eu não deixei ela dar um banho, limpar Os 2 primeiros meses eu falei, quem precisa agora de apoio é minha esposa, porque os meninos já têm todo o apoio da família. E pra dormir, como que é com quadrigêmeo? Não dormimos. Não A gente dorme. não dorme. Porque quando um dorme, o outro acorda, deve ser uma loucura, uma Exatamente, sinfonia, né? É um loop eterno. Agora deu uma melhorada, mas principalmente na hora de amamentar, que é mama de 3 em 3 horas, cara. Imagine, ela dando mama para 2, quando acabava que eu botava o outro, mais 2, quando esses acabavam já estava na hora dos outros, então era um loop eterno. Que loucura, cara. E é uma pré-produção muito bem feita, acho que mandou para o casal certo. E como é que você mata a saudade? Porque assim, você continua rodando bastante. Sim. Né? Você escolheu a Claudinha justamente pela proximidade de Salvador ali, que ela deve rodar bastante, mas ela roda Brasil inteiro. Né? Ontem mesmo a gente estava... eu vim de uma sequência de shows com a gravação do DVD do Cheiro de Amor. Eu fiquei 4 dias dentro do teatro da Concha Acústica em Salvador. Depois eu viajei com Claudinha para Pernambuco, Caruaru. E aí de lá vim direto para cá. Daqui amanhã a gente tem gravação. Eu fico assim, indo e vindo. Até o carnaval é essa loucura. Sim. Mas a gente tem sistema de câmeras em casa. Eu fico vendo pela câmera. Entendi. Eu abro o microfone e grito por eles gritam por mim. Mas amanhã eu chego em casa. Dá pra matar a saudade, corre pra gravação, durmo em casa e eu fico até dia 8. Todos os eventos são em Salvador, graças a Deus. Legal. E você vai até o Carnaval pauleira, né? Pauleira. De 8 até... O Carnaval agora é meio perto de março, né? 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, e aí tem a ressacada ali e tudo mais, né? Emenda tudo. Já emenda tudo. Agora, e a sua esposa? Ela voltou com a carreira artística ou ela se dedica hoje integralmente como mãe? Ela voltou, ela só não quer viajar. Todos os eventos que ela faz, shows, ela faz em Salvador. Máximo Praia do Forte ali, pra não... A gente fez assim, em Feira de Santana, 100 quilômetros, mas vai e volta, ela não quer dormir fora. Eu convidei meu sogro e minha sogra para morar com a gente. Entendi. São maravilhosos, assim, dão apoio nessa criança. Precisa da sua rede de apoio é legal. Muito. E minha cunhada veio morar com a gente, com minha sobrinha. Então, hoje nós somos 5 adultos, 5 crianças dentro de casa. É uma creche. É uma loucura. Que delícia, cara. Eu entrei nesse assunto para explorar contigo um pouco justamente o que se desenvolver com essas qualidades comportamentais, né? Porque você está estabelecido aí com uma série de viagens, um acúmulo de considerações, troca o chapéu aqui, troca ali, né? Depois assume o papel de pai, são 4, não são 2, não são 1. É muita coisa na cabeça, mas você tem uma linha ali de organização. Mas como você desenvolveu, e me conta um pouco desse método que você desenvolveu, que você aplica até num curso que você tem, de como desenvolver isso como um diferencial para o produtor artístico, né? Quando eu criei o Invisível Essencial, que é o método Invisível Essencial, quando eu criei, foi justamente por observar que as bandas me chamavam para ser produtor. Eu chegou a ponto de eu fazer 8 produções ao mesmo tempo, não dando conta, e eu via profissionais que não estavam atuando. E eu falava, mas eles são bons profissionais, eles têm um conhecimento técnico muito bom. E aí eu entendi uma frase que eu uso muito nas redes sociais, ele é um bom profissional, mas não é uma boa pessoa. Mas se não é uma boa pessoa, não é bom nada. Essa é a frase que eu uso sempre. Se você não é uma boa pessoa, você não é bom nada. Então, eu entendi que a necessidade do mercado em buscar muito mais pessoas que têm uma experiência menor,
mas têm a força de vontade, querem trabalhar e entender o que você trabalha em equipe, em convívio com outras pessoas, que precisa ceder aquela parte do CD. Você precisa entender que nem sempre é do jeito que você gostaria, mas a maioria preferiu assim, então vamos seguir. Você consegue facilitar o trabalho, não ser um criador de problemas, não ser um pé no saco de tudo você reclamar, tudo não tá bom, tudo tá ruim, então você tem que saber chegar. A questão da hierarquia, você chega no palco onde está tendo um festival, aqueles caras que estão ali no palco, eles estão há 10 dias longe de casa, dormindo debaixo do palco, comendo uma pizza, um hambúrguer, porque não dá tempo de almoçar, e aí você chega cheio de exigência e arrogância, dizendo, eu pedi 80 moves, só tem 70, cadê os meus 10, senão eu não toco, cara. Então, tipo assim, a forma como você chega, você entende, e a paternidade me dá isso, você entende que é muito mais amor envolvido do que a cifra, o valor. Sim. O valor é muito maior do que o preço. Então você entende que ali são seres humanos. Você entende que você precisa chegar. E esse lado comportamental diz desde a forma que você chega de roupa, a roupa que você está vestido. Infelizmente, nós somos preconceituosos no sentido de fazer uma leitura da pessoa. Quando a pessoa chega do seu lado, você já entende que aquela pessoa é uma pessoa muito mais organizada por estar todo arrumado, ou às vezes a gente se engana, aquela pessoa que chega toda amassado é uma das pessoas mais organizadas, mas a forma como você chega, a forma como você fala, a forma como você se apresenta nas redes sociais, esse lado comportamental eu valorizo muito, e é isso que a gente busca no método Invisível Essencial. Isso é um curso online que está na sua bio lá do Instagram. Exatamente. Como é que a galera acessa para ter detalhes e comprar? O meu Insta tem um @Invisível Essencial, que é o Insta da empresa, mas o meu é @FernandoRosa_. Lá na bio das duas tem o link, é só você clicar, você vai ver todo o escopo lá do curso, todo o que você vai ver, a matéria, tem um certificado, tem tudo. É um curso muito legal, inclusive eu estou trazendo esse curso também para dentro da ESP agora, para a gente poder, vai ter acesso também, as pessoas vão ter acesso. Que legal. E aí a gente está fazendo essa junção. Tá, e pra turma entender assim, sou produtor musical, o curso é pra mim, mas e se eu sou produtor de evento corporativo? Estamos falando de skills que são para qualquer tipo de profissão. Sim, porque além desse lado comportamental que a gente aplica em todas essas áreas, eu tenho uma parte técnica onde eu monto um rider completo do que uma banda pede. Se você vai ter um evento musical, você vai pedir o rider técnico para aquela banda. Então você vai saber montar um mapa de palco, um input list, um home list, sabe até o que você coloca de pedido num camarim de catering. Então lá tem toda essa parte. Tem também um módulo que é só sobre as funções do backstage. Às vezes a pessoa não sabe a diferença de um técnico de PA para um técnico de monitor, o que é que um hold faz, o que é que um técnico de simultânea. Então lá tem todas as especificações e são vídeos que eu gravei já pela segunda vez atualizando. Eu atualizei porque a tecnologia, tudo, sim, o mundo a gente precisa acompanhar. E tem o Mão na Obra. Tem o Mão na Obra, que é o final, na hora do evento mesmo. Vamos executar. Vamos executar, onde tem lá os e-books que eu criei, que são 5 livros falando muito sobre toda essa área, desde a área de hospedagem, armadilhas de hospedagem, precificação. As pessoas não sabem, às vezes, me chamaram para fazer um evento, eu tô com medo de falar um valor, ser muito alto e o pessoal não me aceitar, ou falar um valor muito baixo e dizer, ser explorado, né? Poderia ter pedido mais e não. Então lá tem todas as dicas, qual o seu preço, tem as categorias de produtores, enfim. Tem muito assunto lá dentro desse curso. @FernandoRosa_ ou Invisível Essencial. Invisível Essencial, que também é podcast. Também é um podcast, a gente tem na internet, youtube.com/Invisível Essencial. Eu tenho muitos vídeos. Desde o início é engraçado, eu acho que você passou por isso também, quando a gente gravava os primeiros vídeos eram hilários, mas eu vejo hoje assim sim. O quanto a gente já falava de conteúdo naquela época. Não, e você vai regravar agora parte do curso junto, e você já com a sua oratória, com sua prática de entrevista e tudo que você gravou no podcast, vai ser um curso melhor ainda. Você vai ver. Vai atualizando e vai se aprimorando, né? Vai se aprimorando, principalmente com a câmera, com a conversa, com os tipos de pessoa, né? Tem gente que rende, tem gente que não rende, né? É uma loucura gravar conteúdo também. Agora eu queria saber o seguinte, Rosa, o que te faz aparecer aqui? Como é que você encontra a Dani Martins? Né? O que você palestrou aqui há pouco para a galera saber? E o que você está de expectativa para colocar lá na Escola Superior de
produção de eventos que a Dani tá lançando hoje? Cara, nesse meu início, justamente de querer gerar conteúdo, eu trabalhando há 31 anos com eventos, e eu comecei a pesquisar. Na minha época, quando eu comecei, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente fazia tudo, contrato era pela via fax, não tinha celular, então Que a gente. loucura. O mapa não era um Waze da vida, né? A gente Aham. era mapa Quatro rodas, exatamente. Então, quando a internet chegou para ajudar, porém, existiam alguns irresponsáveis que gravavam conteúdos totalmente Desconexos com a com a realidade. realidade. Uma vez um cara falou, cara, hoje a gente vai falar sobre o input list. Eu falei, vou assistir, quero ver esse cara falando sobre input list. O input list nada mais é do que a relação de comida e bebida que você vai colocar dentro do camarim. Eu falei, peraí, cara, peraí. Input list é a relação de canais que uma banda usa para poder ligar. Então, o cara tá falando besteira. E se as pessoas aprenderem dessa forma, eu vou fazer um evento porque eu vou lidar com um produtor local que estudou esse cara, eu vou achar tudo de cabeça para baixo e vai me complicar. Então, é um ciclo de que o que eu preciso daquela pessoa com conhecimento. Não é só, a gente não está falando de venda de curso só, eu estou falando de melhoria do mercado, de conhecimento e compartilhar conhecimento mesmo. E aí eu falei, cara, eu tenho que pesquisar, eu quero gravar, mesmo sem experiência, eu quero gravar falando a verdade. E aí a primeira coisa que eu pesquisei apareceu lá uma escola que era Dani Martins e o Thiago Zibordi, que era me fugiu o nome agora, a escola que eles têm há muito tempo, e aí depois a Dani se separou, né? E a Dani se separou do Thiago Zibordi. Eu acho que o Thiago também tá junto aqui nessa empreitada, que era o Dani não anda sem o Thiago. E assim eu conheci a Dani. E aí eu comecei fazendo workshop em Salvador, presencial. O Invisível Essencial também é um workshop presencial que roda o Brasil. O último que a gente fez foi aqui em São Paulo e, graças a Deus, sold out, esgotaram as matrículas também, os ingressos. Legal. E Vila de Produções, lembrei pro Thiago não me matar. Isso. O Vila de Produções, que ele tem um curso maravilhoso até hoje também. E aí eu pesquisei e assim eu conheci a Dani e o Thiago com um conteúdo maravilhoso e eu falei, cara, eu vou começar a seguir essa linha de conhecimento. E aí, eu estudando os profissionais que estavam à minha volta, eu não entendia por que você tinha um peixe grande para te colocar dentro daquele time maravilhoso, mas você não era nunca colocado como titular, não continuava, não fazia gol. Então eu entendi que não adianta o nosso meio é 100% indicativo. Eu preciso de indicações para que você venha trabalhar comigo, não é buscar currículo apenas. Eu preciso saber com quem você já trabalhou, que essa pessoa vai me falar de você. 100% indicativo, mas eu te coloco em campo, mas se você vai ser titular, se você vai fazer gol, se você vai continuar na equipe, isso aí entra o lado comportamental, é o lado de você saber viver em convívio. Então eu comecei a pesquisar os profissionais que estavam à minha volta. Sim. Como é que aquela pessoa não fica em banda nenhuma? Um excelente técnico de som, mas não fica em banda nenhuma. E aí eu chamei ele, você deixou eu te mudar? Você faz o que eu te pedi. Posso reprogramar o seu cérebro? Deixa eu só repetir. Me dá uma chance aí, 3 meses trabalhando comigo de uma forma. Cara, hoje o cara trabalha com as maiores bandas e ele consegue aceitar, consegue entender. E assim eu fiz escola. Eu tenho profissionais trabalhando em grandes bandas com Bel Marques, com Aline Rosa, com Ivete. Eu tenho alunos meus que estão espalhados por aí, graças a Deus. Agora, como é que tá a expectativa para assumir aí como professor da Escola Superior, da ESP, né? A Dani tá lançando. E o que a gente pode esperar lá? Além de saber que muito do que você já construiu no particular você vai acabar agregando ali como, né, módulos, que mais que você vai desenvolver lá? Que eu acho que o seu lado professor dá para ver até a íris do seu olho brilhar diferente, né? Nossa, cara, é isso. A nossa recompensa é essa, você vê as pessoas trabalhando e o mercado tá precisando. Essa semana é a 5ª banda que me pede produtor pro carnaval e eu não tenho. Existem pessoas que não estão trabalhando, mas não tenho como indicar, porque não tem realmente o feeling do entender trabalhar em grupo. Ainda não recebeu essa chancela do comportamental. Do comportamental. E eu quero, assim, mudar as pessoas e as pessoas entendam que, sim, a gente pode viver de eventos, né? Porque o dinheiro, ele não é que ele seja importante, ele é fundamental para que a gente sobreviva. A gente precisa ter esse feedback financeiro. Mas o amor que a gente tem pela nossa profissão, isso é que interfere diretamente na execução, no final, no trabalho. Você coloca amor naquilo. Então, eu quero muito que as pessoas amem os eventos como a gente ama, como a Dani ama,
Você vê a felicidade que tá no olho dela lá Sim. fazendo essa entrega aqui, cara. Então a Dani, ela comunga do mesmo verbo que a gente, que é o amor, em primeiro lugar, em eventos. E assim, a galera pode esperar o nosso melhor. Como eu tava falando que não tinha internet naquela época, precisava de uma Dani para eu não passar tudo que eu passei. Agora a gente está reduzindo o caminho. As pessoas que estão chegando agora não precisa dar essa volta que a gente deu. A gente já está mostrando o caminho. Basta executar. Sim. É esse que as pessoas podem esperar no curso, nesse curso E profissional. muito mais exponencial, né, Rosa? Porque na sua época você tinha que aprender, né? Tinha que trocar fax para assinar contrato. E talvez se você fosse ensinar alguém remotamente pelo telefone era inviável, né? Não tinha a tinha visita técnica, precisava ser presencial. Hoje a gente faz um vídeo chamado, eu consigo aprovar e reprovar tudo, desde Sim. hospedagem até uma mega estrutura. Perfeito, perfeito. E, cara, o que você deixaria aí para os novos produtores, os Rosinhas, as Danizinhas que vão vir aí? O que você pode deixar de mensagem para 2025 e os próximos anos aí no ramo de eventos? Cara, produção de eventos, bandas, tudo que é ligado a essa área não é fácil, não é da noite pro dia. Mas não desiste, não desiste, persista, persista, insista, porque Deus não ia colocar no seu coração um sonho impossível de ser realizado. Então, saiba que eu nunca me imaginava produzir grandes shows, grandes espetáculos, grandes audiovisuais como a gente produz hoje. Eu não esperava, de verdade. Eu achava que eu ia ser a diversão de viver na Hollywood do mundo de eventos. Mas quando você vira uma chave e entende a responsabilidade que você tem de criar momentos e memória na vida das pessoas, você vai entender o que é que o evento faz. Me arrepiei. Você vai entender o que é que o evento faz na vida das pessoas, então você faz isso de amor, com amor e coração. Então, não desiste, porque não é fácil. Eu tô há 31 anos, apenas 8 anos com Claudinha, então ralei bastante até chegar em artistas internacionais. Não é da noite pro dia, não desista. É isso que eu quero dizer para você. Muito bem, de uma humildade e de uma simpatia incrível. A gente encerra mais esse episódio. Acho que ficou para você aqui um banho que, se você mirar aí, né, já dizia, não sei qual livro que eu li, deve ter sido recente ou tá em algum sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande, né? Eu não lembro onde eu li isso ou em qual caminhão na estrada que eu vi essa frase, né? Que tomara que passe essas frases de motivação também para as carrocerias dos caminhões quando a gente vem na estrada lendo. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque você hoje cuidando de Cláudia Leite, com 5 recusas, né? Com dó de dizer assim, cara, não consigo porque eu não tenho tempo, né? E também não tem profissional, um mercado tão grande, cuidando de superproduções, de fazer entregas incríveis que impacta 30, 60, 90 mil pessoas. No carnaval, não sei quantas pessoas são atingidas diretamente. Uma média de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas no circuito Barra Ondina e tem o outro também mais Circuito antigo. do Campo Grande. Isso, então é muita gente envolvida, uma baita entrega. A Claudinha entrega demais, né? Não sei quantos quilos ela perde num show daquele em cima do trio. O bom é que depois ela pode se entupir de chocolate, se bem que ela não faz isso, mas depois que ela gasta de caloria. Mas aqui fica para você a magnitude. E um profissional que realmente tem gabarito, tem histórico, né? Tem alguns cabelos brancos aqui, até na barba mesmo, mas não pela idade, mas pelo tempo também nisso. Então, fica aqui uma baita aula e confira lá que na ESP a Dani vai aprontar muita coisa com esse cara. Deixa o seu recado final, mas eu queria que você deixasse um beijo pros seus 4 filhos, Sim, os 2 casais. sim. Por quê? Na sua época não tinha como eternizar as mensagens. Hoje a gente pode, vai pra nuvem. Então, olhando naquela câmera, deixa a mensagem pra molecada e a galera vai curtir junto. Ai, meus filhos, minha esposa também, vamos incluir ela porque é uma mulher maravilha mesmo. Eu era produtor, depois eu virei reprodutor quando vocês chegaram e hoje eu sou um ser humano totalmente diferente por causa de vocês. Hoje é por vocês e para vocês, então espero que quando vocês assistirem esse vídeo bem com entendimento já do que realmente é essa palavra, vocês entendam o legado que eu e sua mãe estamos deixando para vocês, porque é maravilhoso você fazer o bem para as pessoas. E isso foi um pensamento separado de Lia, minha esposa, e meu. E no dia a gente conversando, a gente entendeu que a gente pensava a mesma coisa. Vamos ter um filho para tentar mudar um pouco o mundo, trazendo o bem. Eu acho que Deus
tenho certeza que Deus acreditou tanto que ele mandou 4 pessoas logo para poder mudar com mais força. 4 espetáculos de uma vez. De uma vez. A gente fica aqui encerrando com o paizão que tá aqui, um grande produtor, um grande nome, um grande professor. Todas as redes, aqui na descrição. A gente vê se no próximo. E vamos dar tchau pra galera aí na câmera. Tchau, turma. E o Gabs vai tirar aquela fotona e eu vou para a última entrevista aqui desses 3 dias da Casa da Produção com a Dani, que é incrível. Versão 2025 já vai rolar em julho, 25, 26 e 27 de julho. Você precisa participar, você tem que participar. Só que se for nesse local aqui, acho que não vai caber todo mundo, porque deu sold out muito rápido. Então, Dani, você vai ter que dar um jeito aí de estender, alugar o vizinho, não sei o que você vai fazer. Aí é problema seu, mas eu sei que você vai resolver. Até a próxima e tchau!